que eu falo? Nada. Fala, eu sou o que eu sou. Ele só falou isso. Olha como Deus se apresenta para Moisés. Eu sou. Nós servimos um Deus, irmãos, que é o eu sou. Ele se apresenta para nós, como ele se apresentou para Moisés lá na sarça, dizendo assim, eu sou o que sou. Então ele quer que nós o reconhecemos pelo que ele é. Ele não falou para Moisés, vai lá e fala para Faraó que você está indo porque eu vou fazer alguma coisa, porque eu vou tirar o meu povo de lá, porque eu vou arrancá-los da escravidão, eu vou fazer um milagre, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, ele falou, mas o que eu digo para Faraó? Diga que eu sou, te enviou. E não fala mais nada, eu sou o que sou. Então, irmãos, nós estamos aqui e nós precisamos entender que Deus, Ele é. Amém, querido? Ele é. Independente se hoje você está aqui com uma bênção para testemunhar, independente se você está passando por uma luta, independente se você está empregado ou se você está desempregado, independente se você está enfermo ou se você está esbanjando saúde, Ele é. Ele é. Aí quando você entender isso, que Ele é o que é, aí nós conhecemos a Deus na profundidade. Porque a igreja muitas vezes conhece Deus de uma forma superficial, só pelo que Ele faz. Agora, como que nós vamos conhecer Deus? Como que nós vamos começar um relacionamento com Deus? É outro problema, irmãos. Às vezes nós achamos que para conhecer Deus, para começar um relacionamento com Ele, nós precisamos fazer obras de caridade. Nós precisamos estar em uma religião, precisamos ser religiosos. Muitas vezes nós queremos, achando que nós precisamos nos tornar uma pessoa melhor para ser aceita por Deus. Não precisa, querido. Às vezes nós achamos que para a gente conhecer Deus, como muitas vezes muitas pessoas se achegam a Deus, porque tem um problema de saúde, porque tem um desemprego, alguma coisa assim. Ele não precisa que nós façamos nada para que Ele se apresente para nós do jeito que Ele é. Hoje muitas pessoas acham que a religião pode nos levar até Ele, para ter um relacionamento e conhecer a Ele. A religião não pode fazer isso, irmãos. A religião é um esforço humano. A religião nada mais é que é o esforço do homem para se achegar a Deus. É uma religiosidade. Mas a graça de Deus é saber que Ele se fez homem para se aproximar de mim e de você. Amém, querido? Jesus Cristo, o próprio Deus, Ele trabalha em nossas vidas não pelo que você faz, mas pelo que Ele já fez por nós e continua fazendo por nós, pelo que Ele é. Então não é uma obra de caridade, irmão, como nós vemos muitas pessoas achando que fazendo obras assistenciais, fazendo caridade, a pessoa vai herdar a salvação, vai estar perto de Deus. Não é nada disso, querido. Ele deixou muito claro na palavra dele, irmãos, que nós podemos conhecê-lo a cada dia mais à medida que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregar a vida a Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer para começar a conhecer a Deus, o primeiro passo que nós demos é que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E aí, a cada dia, irmãos, ter a revelação da tua palavra. E a partir daí nós começamos a conhecer e ter um relacionamento pessoal com Deus. É a partir daí. Então, irmãos, esse é de glória em glória, isso. Então nós precisamos, irmãos, e hoje que é ceia do Senhor,
entender o porquê que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E hoje eu quero ser bem didático, irmãos, e bem expositivo com os irmãos. Nós vamos, na palavra mesmo, bem didático e expositivo, para que nós possamos conhecer a Deus na profundidade. Nós não conseguimos servir a Deus de uma forma superficial. Porque quando nós estamos na superficialidade, nós muitas vezes fazemos a obra de Deus na carne. E muitas vezes nós deixamos de fazer porque isso está me agradando, ou aquilo não está me agradando. Quando está me agradando, eu faço. Quando não está me agradando, eu não faço mais. Mas quem conhece a Deus, irmãos, e tem um relacionamento com Ele de cada dia, e não tem outra maneira de conhecer a Deus, se não for através agora de entregar a sua vida, começar a estudar a palavra dEle, começar a buscar em oração, começar a buscar no jejum, ter intimidade e relacionamento. É assim que nós fazemos. E o primeiro ponto que nós precisamos saber, querido, que Deus te ama do jeito que você é. Amém, irmãos? Não é esforço seu, você não precisa esforço humano nenhum para você conhecer a Deus. Deus já te conhece, Deus nos conhece. Agora, muitas vezes nós mesmos não conhecemos nem a nós mesmos. E muitas vezes nós achamos que conhecemos Deus. Não conhecemos não, irmãos. Primeiro, para conhecer Deus, quem conhece a Deus, primeiro ponto, sabe que é amado por Deus. Amém? Deus ama você. Deus ama você. Fala para o irmão que está do teu lado. Deus ama você. Deus ama. Ah, mas hoje eu discuti, hoje eu bati no meu filho, eu discuti com a minha esposa, briguei com o meu marido. Isso não muda o amor de Deus por você. Amém? Isso não muda o amor de Deus. Deus ama, querido, a ponto, sabe, todas essas pessoas que hoje estão fazendo essa festa para o diabo, estão nesse carnaval, que é uma festa carnal mesmo, que estão numa ignorância profunda do que é Deus. Sabe por que eles estão ali, irmãos? Fazendo essa festa, bebendo, se drogando, se prostituindo, traindo, porque eles não conhecem Deus, eles não conhecem Deus. Mas Deus ama ele. Deus não ama o pecado que eles estão cometendo, mas pode ter certeza, Deus ama cada uma dessas pessoas. Ele me amou, mesmo um dia eu estando lá. Ele amou você. Muitos que estão aqui, alguns anos atrás, poderiam estar lá também, num salão, numa avenida, bebendo, se drogando, mas Ele me amava lá, a tal ponto que Ele me trouxe para cá. E eu falei ontem à noite, né, para muitas pessoas, é o último carnaval que eles vão estar participando, porque o amor de Deus vai alcançar eles, e o ano que vem eles vão estar aqui, ou vão estar ali na Deus e Amor, ou vão estar no Universal, ou vão estar no Casarão, ou vão estar em alguma igreja, irmãos, porque esse amor vai alcançar. Então nós precisamos entender, querido, que Deus ama a todos. Deus não compactua com o pecado que está na vida do homem, mas Deus ama o homem. Deus ama o homem. E isso que nós precisamos entender. E Ele tem um plano maravilhoso. E Ele tem um projeto para mim e para a sua vida. E tem um plano maravilhoso para todos aqueles que ainda não fazem parte da igreja dEle. Então, o primeiro ponto, irmãos, eu queria que você reparasse. O João 3, capítulo 3, 16. Nós vamos ver bastante versículos hoje, que eu quero que nós conheçamos Deus na profundidade mesmo, o que a Bíblia fala, não só o que eu estou falando, mas o que a palavra de Deus está falando. João 3,16 diz que, porque Deus tanto amou o mundo, olha só, irmãos, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, queridos?
Olha só a profundidade do amor de Deus que te alcançou, que está te alcançando, e a profundidade do amor de Deus por toda a humanidade. Quando eu falo aqui, porque Deus amou tanto a humanidade, né? Deus amou tanto a humanidade, Deus amou tanto o homem, Deus amou tanto o mundo. Quando eu falo o mundo, não está falando do sistema do mundo, está falando de pessoas, está falando de vidas, está falando de você, está falando daqueles que estão hoje aí fora da igreja. Deus amou tanto, irmãos, que Ele chegou ao ponto de dar o seu único filho, fala, o seu filho unigênito, o único filho que Ele tinha, para resgatar o homem do pecado. Está entendendo? O porquê que nós estamos aqui hoje, celebrando a ceia do Senhor, é porque Deus te amou, te ama tanto. Porque um dia você não conhecia nada de Deus, você não conhecia nada de Deus, você não sabia quem era Deus, você não sabia do plano de Deus, do projeto de Deus, e nós fazíamos todas as vontades que o diabo tinha para nossas vidas, nós fazíamos, mas mesmo assim Deus te amava, Deus já não amava, e Ele tem um projeto maravilhoso para nós, tem um projeto para você, meu irmão. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, eu não sei as dificuldades, as lutas que você tem passado. Eu sei das minhas lutas muitas vezes, mas acima de todas as lutas, eu sei que Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um projeto para a minha vida. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, irmãos, olha só como que, João 10, 10, a palavra de Deus diz assim, olha, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Olha só aqui que o inimigo faz no mundo. Olha o que o inimigo faz com as pessoas. Essa parte A de João 10, 10, ele retrata bem muito do que está acontecendo hoje. Quantas famílias, quantas pessoas hoje, no dia de hoje, nesses 4 dias, sem contar o ano inteiro, mas vamos só resumir nesses 4 dias, que você vai ver no jornal, amanhã, quantas pessoas estão sendo roubadas, quantas pessoas estão sendo mortas, quantas pessoas estão sendo destruídas, porque estão nesse sistema carnal do mundo. Então está dizendo aqui o diabo, que é o ladrão, o que ele faz com o homem, o que ele está fazendo com essas pessoas que não conhecem a Deus, irmãos. É por isso que no início que eu subi aqui em cima, eu agradeci a Deus, porque Ele nos resgatou desse sistema do mundo, mundano, onde nós éramos roubados, onde nós estávamos caminhando para uma destruição do casamento, estava caminhando para a morte, querido, e é isso que acontece. Quantas pessoas vão ser roubadas, morrer, quantas famílias serão destruídas nesses dias, porque o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas ele diz aqui, eu vim para que tenham vida, e a tenha com abundância. Amém, irmãos? Quem conhece Deus, irmãos, é uma troca. Nós estamos caminhando, irmãos, antes de conhecer Deus, eu estava caminhando para isso aqui, para um caminho de roubo, por um caminho de morte e por um caminho de destruição, até o ponto que alguém falou do amor de Deus para mim. Amém, irmãos? Você estava caminhando também para isso, até o ponto que um dia Deus usou alguém para falar do amor dele para você, e a partir daquele momento você começou a conhecer, começar a dar os primeiros passos com Jesus, amém? Que nós chamamos dos primeiros passos com Jesus, começar a conhecer os caminhos de Jesus, e você começou a descobrir que Ele veio para nos dar vida, enquanto o inimigo, o diabo, o maligno, ele vem para roubar, matar, destruir. Você conheceu esse Deus que veio para te dar vida, e dar vida
com muita abundância, com muita coisa boa, irmãos. Agora, vida em abundância é uma vida completa, amém? Não é uma vida pela metade, é uma vida completa, uma vida plena em Deus. Ele não dá uma vida para a gente ter Ele não dá meia vida, Ele dá uma vida completa. Ele fala que Ele dá uma vida eterna, não é algo passageiro, não é uma alegria passageira, não é uma vida passageira, não é um sorriso passageiro, não é uma paz passageira, querido, não é uma diversão passageira, não. Ele fala que Ele veio para dar vida eterna, é algo que vai para nos acompanhar por toda a eternidade. Vida e abundância é uma vida completa e uma vida com propósitos, amém, irmãos? Então todos nós, e você que está conhecendo a Deus a cada dia, porque, irmãos, não é só entregar a vida para Jesus que nós conhecemos a Deus, a Bíblia fala que é de glória em glória que nós vamos conhecendo a Deus, de glória em glória, a cada dia, a cada momento da nossa vida, a cada fase da nossa vida, nós vamos conhecendo mais a Deus, e esse conhecimento de Deus, irmãos, ele não para nunca. Então, e começamos a viver propósitos de Deus, porque qual que é o propósito do diabo para todas essas pessoas que estão no mundo? É destruir. Agora o propósito de Deus é dar vida, mais e mais e mais vida. Quanto mais você busca Ele, mais vida. Quanto mais Ele você busca, é mais paz. Quanto mais você busca conhecê-lo, é mais alegria. Quanto mais você busca ter uma vida com Ele, é mais vitória, irmãos. Então, agora, por que a maioria das pessoas do mundo, maioria, irmãos, hoje nós já chegamos a praticamente 8 bilhões de seres humanos vivos no mundo. 8 bilhões. É muita gente, né? E tem uma estatística que há aproximadamente 2 bilhões e meio de pessoas se declaram cristãs, se declaram que conhecem a Deus, estão numa igreja, estão servindo ao Senhor. Irmãos, vamos acreditar nisso. De 8 bilhões, 2 bilhões e meio, tem mais de 5 bilhões de pessoas que não conhecem esse amor. 5 bilhões de pessoas que ainda estão fazendo a vontade do diabo. E é por isso que você, nesses dias, você liga a televisão, você vê tanta orgia acontecendo, você vê tanto roubo acontecendo, tanta destruição de famílias, porque ainda tem praticamente 5 bilhões de seres humanos vivos que não conhecem nada sobre Deus, não sabem desse amor e não conseguem viver esse amor. Agora, por que essas pessoas ainda não estão experimentando essa vida com abundância, irmãos? Tem uma vida eterna esperando ela, uma vida cheia de alegria, de paz, que não precisa de droga, não precisa de bebida, não precisa de infidelidade para ser feliz, não precisa de nada disso. E as pessoas não conseguem, por quê, irmãos? Porque o homem é pecador, porque o homem herdou desde lá do Éden uma natureza pecaminosa, e a partir daquele pecado de Adão e Eva, o homem foi separado da presença de Deus, o homem passou a não mais conhecer a Deus, e é por isso que o homem não, por isso que praticamente 5 bilhões de pessoas vivas nesse mundo hoje não pode conhecer e nem experimentar ainda o amor de Deus e o plano dele para a sua vida. Você está entendendo? E eu e você, alguns anos atrás, estávamos nesse contexto. Nós estávamos nesse contexto. Eu e você, alguns anos atrás, estávamos nesse mesmo contexto. O pecado nos dominava. Esse pecado que nós herdamos de Adão e Eva.
Desde a desobediência lá no Éden, que os irmãos sabem muito bem, quando desobedeceram a Deus, ali entrou o pecado e a morte, porque eles deram ouvido ao diabo. Então hoje, 5,5 bilhões de pessoas no mundo, pelo menos, eles dão muito mais ouvidos ao que o diabo está falando, do que Deus está falando. Misericórdia. E é por isso que é tão difícil, querido. É por isso que é tão complicado as pessoas terem uma vida melhor. É tão complicado as pessoas quererem deixarem, porque o diabo ele vem através do homem, do pecado, pelo prazer. O diabo pega o homem pelo prazer. Ele pegou a Eva pelo prazer. Não, pode comer, que esse fruto é bom. E na verdade, se você comer, você pode se tornar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Irmãos, para que conhecer o mal, se nós estamos envolvidos pelo bem de Deus? Para quê? Mas muitas vezes o pecado é prazeroso. E é por isso que nós estamos vendo essas pessoas todas. A droga, ela causa um prazer para a pessoa. O sexo ilícito, a traição muitas vezes é prazeroso, que é o pecado. Existe um prazer do diabo nisso. A bebida, o cigarro, tudo que envolve o pecado é prazeroso, mas aí o homem, com a vida envolvida no pecado, ele busca muito mais dar ouvido àquilo que é prazeroso para a sua carne, do que ouvir a voz de Deus, que vem para levar o nosso espírito para uma vida eterna e nos dar alegria e paz verdadeira. Em Romanos 3,16, irmãos, se os irmãos puderem pôr ali, Romanos 3,16 diz algo muito interessante, porque aqui diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando fala todos pecaram, irmãos, todos, a partir de Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva lá no Éden, diz que toda a humanidade, e diz aqui, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É por isso que ontem nós falamos aqui, a glória de Deus, ela já está derramada sobre toda a terra. Mas o que falta, querido, é o conhecimento dessa glória. As pessoas não conhecem. 5,5 bilhões de pessoas não sabem que a terra, apesar do pecado que envolve as pessoas, estão levando as pessoas ao roubo, estão levando as pessoas à destruição e à morte. As pessoas não conhecem que existe uma glória de Deus sobre essa terra. E essa mesma glória que um dia alcançou você através do conhecimento de Deus. Ou seja, irmãos, o homem foi criado, o homem, eu e você que está aqui, todos nós, todos, e aqueles que estão também hoje numa avenida, se desfilando, estão num salão, bebendo, fazendo tanta coisa errada. Aqui está dizendo que o homem, todos nós fomos criados para termos um relacionamento perfeito com Deus. Ninguém foi criado, queridos, ninguém foi criado para morrer. O plano de Deus não era que ninguém morresse. O plano de Deus não era para que ninguém sofresse. Todos nós fomos criados para a glória de Deus, mas por causa da desobediência e rebeldia, irmãos. E existem hoje, irmãos, e muitas pessoas que ainda estão dentro da igreja, que não conhecem a Deus na plenitude, ainda manifesta desobediência e rebeldia, sabia? É por isso que só entregar a vida para Jesus não é conhecer a Deus na plenitude, nós precisamos continuar um processo. É por isso que ainda muitas vezes nós temos problemas dentro das igrejas com pessoas desobedientes e rebeldes.
Então, querido, a desobediência e rebeldia, eles escolheram seguir o seu próprio caminho. Então, pessoas que não conhecem a Deus é porque escolhem seguir o seu próprio caminho. E esse relacionamento com Deus é desfeito, não tem como fazer. O pecado não tem pecado. Deus, onde existe pecado, não existe a presença de Deus. É o que nós falamos, né? É uma luta entre a luz e as trevas. Onde tem um, não pode ter o outro. Onde tem trevas, é porque não tem luz. Que a partir do momento que a luz chega, as trevas vão embora. Então o pecado e a santidade não podem habitar no mesmo lugar, querido. Quem conhece a Deus não pode dentro de si estar habitando o pecado e a santidade. Ou a pessoa é santa ou é pecaminosa. Você entendeu? Então precisamos conhecer mais a Deus na profundidade, para que todo o pecado saia da nossa vida, porque não tem como os dois habitarem no mesmo coração. Ou a pessoa é santa ou é pecaminosa. Então, queridos, esse estado, muitas vezes, de independência de Deus, é caracterizado por uma atitude de rebelião e indiferença. Indiferença e rebelião. Quantas pessoas, talvez você já falou do amor de Deus, apresentou Deus para elas e ela te ouviu com indiferença e nem deu atenção? É por conta disso. Eu não preciso de Deus. Sou eu que pago minhas contas. Sou eu que trabalho. Não preciso de Deus. Ah, você está falando isso. Ah, você está numa igreja. Então, irmãos, é uma atitude, muitas vezes, de independência da pessoa, que é caracterizado sempre por uma atitude de rebelião e de indiferença. Essa é a evidência que a pessoa está tão envolvida no pecado, que ela não consegue ouvir e conhecer o plano e o projeto de Deus para a vida dela. Ou seja, o homem, irmãos, o ser humano, que ainda não conhece esse amor, ele continua vivendo separado. Abre lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Aqui diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, aqui está dizendo muito claro, Romanos capítulo 6, 23. Para essas pessoas que são indiferentes para Deus, para essas pessoas que se rebelam contra Deus, para essas pessoas que não querem conhecer a Deus, existe um salário para elas. Todos vão receber conforme as suas atitudes, as suas obras. Agora existe um preço, querido. O salário do pecado é a morte. E é por isso que nós continuamos vendo pessoas que estão morrendo, pessoas que estão não só morrendo fisicamente, mas tendo uma morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas, irmãos, existe um dom de Deus para nossas vidas. Existe um dom de Deus para você. O dom de Deus, irmãos, é a vida eterna. É a vida que o Senhor Jesus consumou lá na cruz. Jesus pagou esse salário. Esse salário que era para você estar pagando, que era um salário de morte. Sabe o dom de Deus qual foi? É que eu falei no início. Lá na cruz, Ele falou: eu estou pagando. Esse salário, que era para o Marcelo pagar, que era para a Érica pagar, eu pago. Eu pago para o diabo. O diabo tem cobrado, querido. E o diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Esse é o salário. Só que Jesus tomou o meu e o seu lugar na cruz. Ele falou: não, esse salário do diabo, eu pago por ele. A Natália, você está cobrando da Natália isso? Você quer matar, roubar
eu pago. Jesus pagou, querido. Por que ele pagou? Porque ele trocou esse salário de morte pelo dom. Ele trocou esse salário de morte por um dom, e hoje nós não temos mais um salário a pagar pelo diabo. O diabo, toda a cédula de condenação que estava contra mim, aquela nota promissória que o diabo esfregava na nossa cara o tempo todo, Jesus, quando falou está consumado, ele pagou e rasgou essa nota. E sabe o que nos deu? Ele nos deu o dom da vida eterna. Amém? É bom ou ruim? É bom conhecer a Deus ou é ruim, irmãos? É bom. É bom demais conhecer isso. Deus, irmãos, é santo. Deus é santo. O homem é pecador. E existe um grande abismo, né? Que separa nós dois, os dois. Aquilo que o Edson falou semana passada aí, falando de Lázaro e o rico. O rico que virou, né? Não por conta de ser rico, mas por conta do coração dele, de indiferença a Deus, os dois morreram. Aí um estava lá no inferno, o outro estava no céu e falou: ó, vem cá, Abraão, deixa eu passar para esse lado, não, tem um grande abismo entre nós. Então existe, irmãos, um grande abismo entre Deus e o pecado. Agora, irmãos, o homem, pelo seu esforço próprio, está continuamente buscando alcançar a Deus, que nós chamamos de religião. Está tentando buscar atravessar esse abismo através dos seus próprios esforços, esforço humano, e não vai conseguir. E ele se esforça numa religião, se esforça em boas obras, se esforça em filosofias, em tantas coisas, querido, tentando achar que é merecedor. Nós não somos merecedor de nada. Nós não somos merecedores de nada, porque não existe outro caminho, irmãos, para chegar até Deus se não for Jesus. A única maneira de passar por esse abismo é a ponte que Jesus fez entre o pecado, entre o santo e o profano. A cruz de Cristo Jesus. É lá que reside é lá que ficou a nossa morte, e a partir dela é que nós recebemos o dom de Deus. Vocês estão entendendo? E nós precisamos conhecer Deus dessa maneira. É por isso que as pessoas dentro de uma igreja, elas não podem estar aqui conhecendo Deus somente pelo que Ele faz, mas porque Ele é, pelo que Ele é. Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Não existe outro. Não existe outro. Não é o santinho fulano de tal, ou santinho isso, aquilo, outro. Não é o pastor, não é o papa, não é o bispo. Não. Não é Maria. Não. A Bíblia fala que esse abismo só pode ser atravessado pelo único caminho, que é Jesus Cristo. Por meio dele é que nós conhecemos e podemos experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. E é por isso, irmãos, que nós não podemos condenar essas pessoas que ainda estão no pecado, porque elas não conhecem esse amor, elas não conhecem esse plano, esse projeto de Deus. Agora, como que elas conhecerão se nós não formos até elas e falarmos desse plano? Como um dia aconteceu com você. Como que você iria conhecer Deus e esse plano de Deus para a sua vida, se alguém um dia não se dispusesse a falar com você, a revelar para você que existia algo muito melhor para a sua vida, essa vida sofrida, essa vida de pecado, essa vida de vício que estava te destruindo. Agora alguém um dia chegou para você e falou desse amor, desse projeto, e é por isso que nós precisamos continuar isso, irmãos. Eu falei ontem, o que falta na terra, irmãos, não é a glória de Deus, é o conhecimento da glória. E quem tem esse conhecimento?
você. Nós que estamos aqui muitas vezes ficamos nessas quatro paredes. É muito legal o que aconteceu ontem aqui, é gostoso demais, é o momento da gente se renova, é um momento de comunhão, de alegria, mas aquilo lá, irmãos, não é o projeto que Deus tem para a minha vida e para a sua. O projeto que Deus tem para nossas vidas, irmãos, aí atrás dessas pessoas que estão condenadas a morrer e falar para elas: você não precisa morrer, porque tem um dom de vida eterna para você. Pode dar uma glória a Deus por isso? E quem vai fazer isso? Eu, você. Sabe, irmãos, Ele morreu em nosso lugar. As pessoas precisam saber que Ele morreu no nosso lugar. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Já está aqui no telão. Diz assim: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Amém, irmãos? Um dia alguém te falou isso, não falou? Eu lembro, no mês de agosto de 1994, alguém bateu no meu portão, e eu que estava passando um momento terrível da minha vida, envolvido no pecado, mas alguém um dia falou assim: você sabia que nisso que você está passando, sabe que Deus está demonstrando o amor dele por você, porque ele morreu no seu lugar, apesar de você ser um pecador? Ali, irmãos, eu comecei a conhecer a glória de Deus, que já estava sobre a minha vida e eu não via. As escamas caíram, e nova criatura eu sou. E é assim que nós vamos fazer, irmãos. Então, as pessoas precisam saber disso. Ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós agora vivêssemos essa nova vida, não mais uma vida de morte, mas uma vida restaurada, uma nova vida em Cristo, onde nós estamos caminhando para onde, irmãos? Como eu falei algumas semanas atrás, nós vamos atravessar o Jordão, porque atravessando o Jordão nós temos a promessa de Deus, nós vamos chegar no céu. Qual que é o propósito da igreja, querido? O propósito da igreja é levar as pessoas para o céu. A propósito da igreja é que a maior quantidade de pessoas possam habitar o céu. E é por isso que nós estamos aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim, Paulo falando à igreja de Coríntios: pois o que primeiramente transmiti a vocês, foi o que eu também recebi. Está vendo, irmãos? Olha só como é que funciona o Evangelho. Pois o que primeiramente transmiti a você, foi o que eu também recebi. Ou seja, Paulo recebeu esse conhecimento de Cristo. E ele começou a transmitir para as igrejas. Começou a plantar igrejas, começou a evangelizar. Então, irmãos, primeiramente você conhece, depois você transmite. Então ele está dizendo aqui que Cristo morreu pelos nossos pecados. O que nós vamos transmitir para as pessoas? Essas pessoas que estão envolvidas no pecado, elas precisam saber que Cristo morreu pelo nosso pecado. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Segundo o quê? Segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Qual a garantia que isso é verdade? É a palavra de Deus. E Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para não cumprir o que ele fala. Então, qual que é o papel da igreja, irmãos? É conhecer mais a Deus para transmitir para as pessoas, para os pecadores. Você conhece e transmite, conhece e transmite, conhece e transmite. Você não retém, você conhece e transmite. Porque só assim, essa quantidade enorme de pessoas que estão participando esse ano, no último carnaval delas, que elas o ano que vem vão estar aqui, que vão estar na igreja.
Porque nós conhecemos a Deus e transmitimos. Conhecemos e transmitimos, irmãos. É assim que funciona. Ele é o caminho, Ele é o único caminho. João 14,6 diz isso, irmãos. Ele é o único caminho. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por Ele. Não existe outro, irmãos. Não existe outra maneira. Se você quiser ver o seu marido salvo, seus filhos, o seu amigo do trabalho, a sua tia, o seu tio, o seu vizinho, não existe outra maneira de acontecer se nós não abrirmos a nossa boca e transmitirmos para eles aquilo que nós estamos conhecendo. E por que nós estamos quarta-feira nos grupos? Por que nós estamos todo domingo na igreja, uma palavra, às vezes de sexta-feira, às vezes num sábado que nem ontem? Para quê? Para que Deus nos enche cada dia mais, nos enche a cada dia mais com a glória dEle, para que nós possamos transmitir para as pessoas que estão aí fora. É só dessa maneira, irmãos. Jesus, e as pessoas precisam saber, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não existe outra maneira. Deus, irmãos, Deus tomou a iniciativa de ligar esse abismo que nos separava dele, ao enviar seu único filho, Jesus, o unigênito. Ele tomou a iniciativa. A Bíblia diz que não existia um justo sequer no mundo. Não existia ninguém. Todos nós, todos estamos vivendo como essas pessoas estão vivendo aí fora hoje. Todos nós estamos envolvidos no pecado. E um dia a Bíblia diz que Deus olhou para a humanidade e diz: não existe nem um justo, ninguém que tenha capacidade de ter a vida eterna e vir para o céu. Todos estão condenados à morte por causa desse pecado, por causa desse abismo que nos separa. Mas Ele resolveu esse problema. Ele tomou a iniciativa de ligar esse abismo que separava dele, ao enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, como eu falei. Pagou o preço, irmão. Houve um preço alto. Um preço alto. Aí um time de futebol aí disse que pagou aí o valor de um jogador, a maior compra que foi feita em todos os tempos. Não. A maior compra que foi feita em todos os tempos foi Jesus por você. Você vale muito mais que esse jogador. Você não vale 30, 40 milhões de euros, ou de dólares, ou de sei lá o que aí. Você vale muito mais do que isso. Você vale muito mais que um artista de TV. Você vale muito mais que um jogador de futebol. Jesus pagou, comprou você. Me comprou por um preço que era humanamente falado, humanamente comprovado, que era impossível alguém pagar. Era impossível. Não existia ninguém. O homem mais rico do mundo, que hoje deve ser o Elon Musk, sei lá, se é o Musk, se é o... não sei quem é. Não tem condições de pagar para o diabo e resgatar a sua vida da morte. Não tem. Não tem. Mas alguém... E você vale tanto, querido, que Jesus Cristo, você precisa conhecer. Você não está aqui por acaso, irmãos. E às vezes nós estamos aqui na ceia do Senhor e tomamos a ceia de uma forma mecânica, sem conhecer o porquê que nós estamos aqui. E é porque que algumas pessoas não estão aqui hoje, porque na verdade ficam um tempo na igreja, mas não conhece Deus. E qualquer coisa tira desse plano, não sabe o preço que foi pago. Não tem noção do quanto que ela vale.
Quem abandona Cristo, quem sai da igreja de Cristo, quem abandona a palavra, quem abandona os irmãos, é porque não conheceu o valor que ela mesmo tem. Não sabe o valor. Porque o dia que sabe, eu sei o valor, querido, que Deus pagou para que eu estivesse aqui hoje. Eu sei o valor que Cristo pagou pela minha vida. Eu sei do valor que Cristo deu, rasgou na cédula na cara do diabo, falou: eu compro. Ele pagou o preço por nós. Então não existe nada mais valioso do que a sua vida. Por quê? Porque houve um preço de morte na cruz. Cada gota de sangue de Jesus foi derramado ali. O corpo dele foi dilacerado. Todo o sangue do seu corpo foi esvarrido ali naquela cruz, irmãos, para que hoje você e eu estivéssemos desfrutando dessa vida abundante. Precisamos, irmãos, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas presta atenção, de verdade, querido, precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, irmãos. Senhor, porque Ele pagou esse preço, Ele é nosso dono agora. E só então nós poderemos conhecer e experimentar esse amor e o plano de Deus para a nossa vida. Em João 1,12 diz assim, irmãos, eu vou ler rápido porque o tempo está indo. Em João 1,12 diz: contudo, aos que receberem e aos que crerem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então, irmãos, a partir do momento que nós recebemos e cremos que Jesus Cristo de fato pagou o preço pela nossa vida, um preço de morte, Ele pagou por nós, irmãos, nós temos autoridade de nos tornarmos agora filhos, irmãos. Nós agora fazemos parte da família de Deus, não somos mais criaturas, nós somos filhos, e recebemos Ele como, irmãos? Pela fé. É a fé que faz isso. Porque ninguém estava lá no dia que Jesus, nenhum de nós estávamos lá no dia que Jesus foi crucificado na cruz. Eu e você não estávamos, mas nós cremos pela fé. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, irmãos. Livro de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. É fé, querido. E nós conhecemos a Deus como? É pela fé. E Ele diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Então nós somos salvos pela graça. E isto não vem de nós, não vem de vocês. É dom de Deus. E Ele fala mais: não por conta das obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? E Ele já deixa bem claro aqui. Se nós estamos aqui, irmãos, é pela fé. E se nossa vida foi transformada, e se nossa vida foi mudada, e hoje nós temos o direito de sermos filhos de Deus, não é por conta das obras, senão nós estaremos gloriando nisso, é porque Ele pagou o preço. Receber a Cristo, irmão, implica em arrependimento. Receber a Jesus Cristo e ter uma mudança de vida implica em arrependimento. Significa deixar de confiar em nossa capacidade humana para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar nossos pecados. Só Cristo pode fazer isso. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente, irmãos. É necessário receber Cristo no coração pela fé, por meio de uma decisão pessoal. Todos nós precisamos tomar uma decisão pessoal. E essa decisão pessoal, querido, ela implica não só em falar, mas em agir. A nossa fé é alicerçada nas nossas atitudes. Porque muitas pessoas falam que tem Cristo, mas agem como se estivesse servindo ao diabo. Mas a fé, querido, que nos envolve, ela precisa ser mais suficiente do que somente crer com a nossa boca.
nós precisamos confessar com a nossa boca e ir no nosso coração, receber a Cristo por meio de uma decisão pessoal. Todos nós passamos por isso. Agora, irmãos, há dois tipos. O ser humano, ele tem dois tipos de vida. É ser resumido em dois tipos de vida. Toda a humanidade, irmãos, esses 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, só existe dois tipos de situação que controla cada um. A vida é controlada pelo eu, e outro, a vida é controlada por Cristo. Não existe outro. E o eu envolve colocar a pessoa no centro. O eu, quando nossa vida é controlada pelo eu, é porque nós nos colocamos no centro da vida. Achamos que tudo que acontece ao nosso redor deve vir para nos favorecer. E é por isso que algumas pessoas conhecem a Deus somente pelo que Ele quer fazer, só pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. É por isso que nós muitas vezes conhecemos a Deus só pelo que Ele faz, porque tudo que Ele faz tem que se envolver ao nosso benefício. Então, quando nós controlamos a nossa vida pelo nosso eu, é colocar o homem no centro, e tudo agora em volta tem que acontecer por conta do homem. Ou seja, irmãos, e Cristo fica fora do centro, Cristo fica fora da vida. Aí nossos interesses são controlados pelo nosso eu. E o nosso eu geralmente causa o que, irmãos? Discórdias e frustrações. O homem que gira em torno do seu eu, constantemente, ele está em discórdia e frustração. Discórdia e frustração. É por isso que nós vemos tantas pessoas aí no mundo, irmão, frustradas, depressivas. Pessoas que se fecham dentro de um quarto e não conseguem ter relacionamento com ninguém. Porque o eu da pessoa é tão forte que ela, em tudo que acontece, ela se sente abalada. Não coloca Jesus no centro da vida dela. E é por isso que as pessoas têm sofrido tanto. É por isso que as pessoas muitas vezes tiram a própria vida. Porque ela acha que o mundo inteiro tem que girar em torno dela. Mas não é assim. E os psicólogos ficam tentando de várias maneiras falar, mas cada vez que ele fala mais, a pessoa fica centralizada nela mesma. Enquanto não colocar Cristo no centro, irmãos, não tem. Agora, a outra maneira de nós vivermos é ter a nossa vida controlada por Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Amém, irmãos? Cristo é o centro. E eu saio fora do centro. Quando eu coloco Cristo no centro da vida, irmãos, os nossos interesses não são controlados por nós, são controlados por Ele. E qual o resultado disso? É uma vida de harmonia com o plano e o projeto de Deus. Amém? É uma vida em harmonia com o plano e o projeto de Deus. Por quê? Porque mesmo que naquele momento da sua vida as coisas não estão favoráveis a você, mas você tem certeza que Cristo está no centro. Você tem certeza que Cristo está no controle, que Cristo está te direcionando. Então você não sofre, você não entra em depressão, você não quer se matar, você não quer brigar, você não se frustra, porque você sabe que quando Cristo está no centro, irmãos, no final de tudo, o resultado disso é saber que existe uma harmonia no plano de Deus. Agora, irmãos, qual das duas vidas representa melhor você? É você que sabe. Aí Paulo fala para os Efésios, né? Cada um sonda você mesmo, cada um sonda. Como você está vivendo? Você está vivendo muito mais frustrado? Com pouca harmonia? Ou você está vivendo no centro daquilo que Deus tem para a sua vida? Cada um sabe, querido. Não é o pastor que vai te falar, é você. Qual das duas vidas representa melhor a sua vida? É você no centro da sua vida ou é Cristo no centro da sua vida? Se for você ainda, irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ter decepções, você vai arrumar confusão onde você estiver,
você vai ter frustrações e você está provavelmente com muita chance de sentar numa cadeira de um psicólogo, de um psiquiatra, tentando resolver os seus problemas, e não vai conseguir. Não vai conseguir. Agora, se você tem Cristo no centro, querido, fique em paz. Porque Ele falou assim: eu vos deixo a paz. Quem tem Cristo no centro, irmãos, ele pode estar no meio de uma guerra, como eu sempre falo aqui. Pode estar caindo bomba por todos os lados. Mas é aquele que, quando Cristo está no centro, ele entende, ele conhece tanto a Cristo, conhece tanto a Deus, que ele sabe que um dia ele disse: eu vos dou minha paz, eu vos deixo a minha paz, não as dou como o mundo a dá. Quando nós estamos no centro, nós queremos uma paz que é falsa, nós queremos uma paz que o mundo possa dar, e não vai conseguir, irmãos. Agora, quando você está no centro, quando Cristo está no centro, irmãos, você pode estar no pior momento da sua vida, mas você tem paz. Deus conhece o nosso coração, irmãos, e Ele está mais interessado nas nossas atitudes do nosso coração, do que nas nossas palavras, sabia? O que me define, o que define você, não é o que você fala, é o que você vive. O que me define, irmãos, não é o que eu falo, é o que eu vivo. Então, o que nós precisamos conhecer a Deus pelo aquilo que nós vivemos, e não pelo aquilo que nós falamos. As pessoas vão conhecer Deus através da sua vida, pelo que você vive em Deus, não pelo que você fala. Nós falamos, sim, mas as pessoas precisam ver isso em nossas vidas. Nós podemos, irmãos, ter uma vida longa, uma longa jornada de mudança e crescimento. Enquanto nós conhecemos melhor a Deus, nós podemos ter uma vida longa, uma longa jornada de crescimento, irmãos, conhecendo melhor a Deus. Como? Lendo a Bíblia, orando, interagindo com os irmãos. É isso que nós estamos fazendo. Então você precisa conhecer Deus, mas não conhecer somente de ouvir falar. Você precisa conhecer dele, de andar com ele. É por isso que ele fala, né? Toma cada dia, toma sobre você o meu jugo. É andar com Deus, é andar com Cristo. E aí nós vamos tomar a ceia do Senhor essa noite, irmãos. Nós já vamos tomar a ceia. E eu queria que você meditasse nisso. O quanto que você conhece a Deus de verdade? Você está aqui por quê? Porque você conhece o Deus do jeito que Ele é. Eu sou o que sou, Ele diz. E não sou o que eu faço, não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu sou. Pelo que Ele é. Se você estiver aqui só esperando que Ele vai fazer algo na sua vida, te curar, somente te arrumar um trabalho, um casamento, é muito pouco. Isso aí, o dia que você conquistar, ou se não conquistar isso, você abandona Deus. Então, quando nós tomarmos a ceia, irmãos, nós precisamos refletir: eu estou aqui por quê? Pelo que Ele faz ou pelo que Ele é? E a igreja precisa conhecer Deus pelo que Ele é, irmãos. Porque não tem outra maneira. Não tem outro jeito. Amém? Eu queria que os irmãos já estivessem se posicionando com a ceia. Enquanto isso, você abaixa a sua cabeça agora. Por um minuto. Reflita nesse último mês. Vamos resumir só nesse último mês. O que aconteceu na sua vida nesse último mês? É resultado do seu eu no centro,